carreira têm sido as suas áreas preferidas de interesse científico. E é nestas áreas que tem trabalhado e tem tido a sua atividade docente. Da análise da paisagem ecológica tem resultado uma grande parte dos seus inúmeros artigos científicos. Achei, por exemplo, muito interessante o artigo sobre a dinâmica e gestão da duna frontal de Vagos, onde demonstra que nem sempre as medidas tomadas para obviar o forte ataque da duna frontal que é feito pelo mar e que resulta no recuo da linha de costa têm sido os mais adequados, o que mostra que há muitos trabalhos feitos pelos investigadores em Portugal que não são ouvidos depois pelas entidades competentes. As suas investigações mais recentes referem-se às contínuas transformações ecológicas relacionadas com o uso do solo nas zonas rurais, mais aqui do centro do país. O interesse do António Campar pelo território e a paisagem foi a razão do meu convite para sócio da Sociedade Bruteriana. E chegados aqui, foi realmente com enorme prazer que o vamos, e a expectativa que vamos ouvir aquilo que tem para nos dizer. Bom, antes de mais, obrigado pela apresentação, doutora Fátima, e pelo convite que a Sociedade me fez para fazer esta apresentação. Claro que a maior parte daquilo que eu vou dizer não é novidade para ninguém, especialmente vocês são biólogos, a grande maioria, não é? E especialistas nisto. Estou a ver aqui uma grande especialista da Cássias, que é a Elizabeth, aqui minha vizinha, e que sabe muitíssimo mais disto do que eu, mas enfim. Só para dizer também o seguinte, eu fui, esta apresentação, e que já é, digamos, repetida praticamente, apresentei num outro sítio, foi suscitada pela observação do último IFN, portanto, o Inventário Florestal Nacional de 2015, que saiu agora em 2019, a sua versão final. E às vezes é nos pequenos pormenores que se vêem as coisas mais importantes, e foi ao observar precisamente a evolução das acácias que isso me suscitou, que fiquei bastante preocupado pelo caminho que isto poderá ir ter em termos de cobertura florestal no futuro aqui na região centro. Claro que eu vou sempre dizer florestal, suponho que não está cá o Dr. Jorge Paiva, senão dávamos já nas orelhas, porque, como sabem muito bem, floresta é algo que pressupõe um elemento natural e que nós temos cá em Portugal, salvo raras exceções, são, antes de mais, matas plantadas, semeadas, etc, etc. Mas fica aqui esta ressalva, é no sentido geral, genérico, de floresta que vou falar, não floresta tucur, biologicamente falando. E, portanto, isto é quase uma especulação, não é? Embora não seja totalmente, mas é quase uma especulação sobre aquilo que poderá ser o futuro da floresta aqui na região centro e, portanto, da paisagem florestal aqui na região centro. Ora, aqui isto anda. O coberto florestal aqui na região centro é cerca de 38,8%. Portanto, uma boa parte da região está coberta com espécies arbóreas, com uma vegetação florestal. E 38 e tal por cento dos 2.820 hectares. Curiosamente, a maior parte desta floresta é propriedade privada. E ainda por cima, a maior parte dela é em muito pequena propriedade. Propriedades de poucos hectares, ainda por cima muita dela parcelada
o que dá pequenas parcelas com muito menos do que 1 hectare. Fala um proprietário florestal cuja maior parcela tem menos de meio hectare. E, portanto, isto dá um pouco a imagem do que é a floresta aqui em termos de propriedade aqui na região centro. O que levanta alguns problemas em termos de gestão, como toda a gente sabe. A gestão florestal para, por exemplo, combater incêndios florestais, etc, etc. Bom, agora, um outro aspecto também interessante, e toda a gente sabe isto, é que a maior parte desta área florestal é constituída por espécies que foram plantadas ou semeadas, principalmente a partir do final do século XIX. Como sabem, inicialmente apostou-se muito no pinheiro bravo, enfim, que era uma espécie de crescimento relativamente rápido e bastante frugal, portanto, que dava para plantar terrenos, muitas vezes praticamente sem qualquer outro tipo de vegetação, caso das dunas e outras áreas, as zonas serranas com muitos matos, etc. Mas mais recentemente por eucaliptos. E estamos a falar aqui fundamentalmente na metade, digamos, mais litoral da região centro. É onde há esta grande concentração pela maior facilidade dessas espécies se instalar, de poderem ser instaladas, e, portanto, temos esse tipo de distribuição. Curiosamente, ao nível do país, verifica-se que os eucaliptos têm aumentado desde 95 até agora, aumentado a sua área, aumentou em cerca de 40% a sua área de distribuição, enquanto o pinheiro bravo está a diminuir, graças a muitas outras causas que sabem, como que doenças, o deixar dos privados apostarem nessa espécie, etc, etc. Está a diminuiu 27% neste período. Ora bom, mas é curioso ver como é que se tem verificado a distribuição do eucalipto cá em Portugal. Agora passamos para o país. E é curioso que, antes disso, reparem, o pinheiro bravo ainda é a espécie que domina aqui na região centro, praticamente a par com os eucaliptos, e depois aparecem muitas outras espécies que têm algum peso. O sobreiro tem ainda muito pequeno peso, outras folhosas têm um peso ainda relativamente maior, mas a azinheira e os carvalhos, o pinheiro manso, etc., têm muito pouca representação ainda na região centro. Bom, mas voltando agora ao eucalipto, que é muito interessante, a distribuição do eucalipto cá em Portugal, é que no início do século XX praticamente tinha pouca expressão, muito pouca expressão cá em Portugal, e foi aumentando ligeiramente, portanto muito suavemente, até praticamente ao início da década de 60. E a partir do início da década de 60, verifica-se um boom na distribuição do eucalipto cá em Portugal. E reparem aqui o desenvolvimento, né, da área do eucalipto, aqui assim, principalmente até 1995. Uma taxa de desenvolvimento enorme. Depois de 95, estabilizou mais o seu aumento da área e agora tem um aumento praticamente linear. Sempre mais ou menos certo, mas linear ao longo destes anos. Pronto. E a realidade que temos agora neste momento, estamos aqui, né, 2015, isto corresponde a 2015, temos o eucalipto aumentando, dando resposta ao aumento da utilização do eucalipto pelas indústrias, principalmente papeleiras, e, portanto, vai havendo mais ou menos um paralelismo em termos de aumento da área, aumento da produção. Não se sabe o que é que, em princípio, será a produção que está a fomentar o aumento da área, enfim, ou então o inverso. Isso não se sabe muito bem. Ora bom, isto para o nível do país. É evidente que os eucaliptos dominam fundamentalmente a região centro e na região norte, especialmente litoral, né?
Portanto, o tipo de floresta que nós temos aqui, agora voltamos para a região centro, é essencialmente uma floresta monocultural. Floresta mista é muito rara. E vemos aqui, o pinheiro-bravo, por exemplo, é essencialmente monocultural, mais de 70% da área de pinheiro apresenta-se só com pinheiros, muito pequena percentagem, é mista. Mas o eucalipto mais ainda é maior, mais de 80%. E o sobreiro, curiosamente, aparece aqui, embora tenha pouca expressão na região, também monocultural, assim como a azinheira. Bom, é evidente, se o sobreiro e a azinheira não levanta grande problema em termos de ser uma produção essencialmente monocultural, aliás, no Alentejo, elas são essencialmente monoculturais, como sabem, enfim, que corresponde aos montados e aos sobrais também, e azinhais, mas já pinheiro-bravo e eucaliptos monoculturais levanta o problema que é o facto de serem espécies altamente combustíveis. E se nós temos somente estas espécies, ou então se for misturada uma com a outra, também pouco melhora, pouco altera nesses aspectos. Levanta o problema de serem espécies que podem, quando se criam as condições para isso, poderem arder facilmente. Enfim, e toda a gente sabe o que é que tem acontecido aqui na região centro. Mas, essencialmente, temos, então, estas produções monoculturais. Ora bom, os eucaliptos, curiosamente, nos últimos anos, eu ponho aqui eucaliptos porque não é só uma, como sabem muito bem. Isso, o que domina é eucaliptos glóbulos, é evidente, aquele de maior crescimento e que melhor se adaptou aqui a esta região, mas ultimamente, na tentativa de fazer subir a área de produção de eucaliptos e também tentando levá-lo mais para o interior, onde os eucaliptos têm alguma dificuldade, principalmente por causa do inverno, né, quando são pequenas, árvores pequenas, se desenvolverem. Ultimamente tem sido utilizado o eucaliptus nitens, que parece que resiste muito melhor ao frio e, portanto, isto significa que está-se a tentar ocupar maior área da região centro com outro eucalipto que permite precisamente esse aumento. Ora bom, o eucaliptus nitens tem um problema, é que não é tão bom para fibra, para o papel, é uma espécie que tem muito mais quantidade de substâncias, por exemplo, óleos essenciais, compostos voláteis, etc. O que quer dizer que é uma espécie muito mais inflamável e combustível do que o outro, que o glóbulos, o que levanta esse problema em termos depois de propagação de incêndios. Pronto. Mas, em termos de floresta monocultural, basta pensar no seguinte: a norte do Tejo, ou entre o Tejo e o Douro, nós temos praticamente 180 quilómetros de extensão, de comprimento, por cerca de 30 quilómetros em média, valores médios, com floresta só monocultural, ou pinheiro ou eucalipto. O que significa que temos aqui uma área contínua de árvores que são facilmente ardíveis, portanto, árvores que podem arder muito facilmente. Aliás, 2017 foi o paradigma maior deste desequilíbrio em termos florestais que temos aqui na região centro. Propagou-se muito facilmente o incêndio a grande velocidade, porque estavam ventos fortes ao longo de áreas, neste caso, 2017, a norte, no caso de outubro, a norte da Cordilheira Central, e antes já tinha havido a sul, em Pedrógão. E, portanto, é o que nós temos por aqui. Ora bom, curiosamente, isto vai contra aquilo que está estabelecido na lei e no próprio PROF, no Programa Regional de Ordenamento Florestal, em que é recomendado que não deve haver área contínua
de pinheiros, pinheiro-bravo e de eucaliptos superior a 350 hectares. Ora, nós temos aqui, em continuidade, a multiplicar 30 por 180 km e vê-se qual é que é essa mancha, que suplanta em muitíssimos 350. Inicialmente até era recomendado que não devia haver floresta contínua destas espécies bastante comestíveis, superior a 50 hectares. Depois, talvez, de uma pressão de alguém, não sei quem, subiram para 350 hectares. Mas, mesmo em termos de legislação e do PROF, está muito longe, a realidade está muito longe daquilo que é recomendado. Ora bem, o que é recomendado que seja feito? A diversificação, como sabem, a diversificação da floresta. Para quê? Antes de mais, para tentar prevenir, não é, a proliferação tão fácil dos incêndios florestais, que é o nosso grande problema aqui na região centro. E basta pensar o que aconteceu, por exemplo, bom, mas agora já adiante. O que aconteceu ali com a Mata da Margaraça, uma floresta, enfim, especialmente de folhosas, como sabem muito bem, onde dominam castanheiros, cerejeiras e carvalhos, carvalho robre, e onde o incêndio de 2017 queimou apenas algumas partes mais laterais dessa floresta. A floresta, e depois já regresso aqui atrás, a floresta manteve-se quase inalterada aqui no meio de todas estas manchas queimadas à volta, onde dominavam os pinheiros e também eucaliptos para aquele lado. Portanto, mostra que, de facto, uma floresta diversa, de folhosas, que resiste bem aos incêndios. Bom, mas volto aqui atrás, que é para mostrar o seguinte. Vê-se que entre 2015 e 2018, onde está incluído o 2017, como o ano de maiores incêndios, que a área ardida relativamente à área ocupada por cada uma das espécies, do pinheiro-bravo dos eucaliptos é bastante elevada, não é? Em percentagem, não é? Da área que existe, só foi suplantada pelas acácias. As acácias é que arderam, relativamente à área que tem, arderam em maior percentagem do que estas outras duas espécies. Portanto, temos aqui três conjuntos de espécies que são altamente inflamáveis e que são espécies para arder quando ocorrem essas condições. Repare-se aqui, os sobreiros azinheiros são aqueles que apresentam a menor percentagem da área ardida relativamente àquela que ocupam. É pouca, mas também não arderam. Bom, estas aqui já têm umas áreas intermédias de percentagem que ardeu relativamente à área ocupada. Bom, mas vantagens desculpa, isto não interessa. Vantagens da diversificação. São muitas e estão apontadas por muitos autores. Não vale a pena estar a ensinar a missa ao cura. Antes de mais, o equilíbrio ecológico, claro, entre as várias espécies, com vantagens em termos de melhoria de solos, melhoria de nutrientes, etc., para todas as espécies. Vantagens económicas, porque as monoculturas têm o problema quando há uma variação brusca na procura dessa espécie que compõe essa monocultura. Temos grandes áreas e os produtores florestais a ficar com problemas. O que é que hão de fazer depois a essa mesma cultura? Portanto, a diversidade em termos de espécies comercializáveis é sempre vantajoso. Paisagísticos é evidente. Uma paisagem de uma floresta diversa é muito mais interessante e equilibrada do que uma floresta monocultural. Basta olhar, toda a gente conhece o que são os eucaliptais, ainda por cima normalmente quiénios, porque quando é cortado, são cortados
todos só de uma vez, as parcelas são cortadas, não é? Portanto fica tudo espécies com a mesma idade. E, portanto, convém tentar, nós temos que tentar diversificar a floresta. E agora põe-se o problema, como é que se diversifica a floresta? Porque não é por acaso que os privados, e aqui volta a ideia de que a floresta aqui na região centro e na região norte é a mesma coisa, como na sul, obviamente, é essencialmente privados, 91% das propriedades são de privados aqui na região centro. Não é por acaso que as pessoas plantam eucaliptos, porque têm uma garantia rápida da sua venda e, portanto, de oferir rendimento à custa delas, não é? As pessoas também não são parvas, não é? Quem tem os seus terrenos. E, portanto, para diversificar, tem que haver vários modos para que as pessoas sejam incentivadas a poder diversificar a floresta. As vantagens são evidentes, por exemplo, como mostra esta figura, não é? Quando temos uma floresta diversificada, a propagação dos incêndios, quando digo diversificada, essencialmente com folhosas misturadas com coníferas, folhosas sem ser eucaliptos, as outras, como é evidente. A propagação dos incêndios é muito menor e portanto, essa é uma das vantagens. Uma outra vantagem é precisamente o podermos fornecer para as indústrias que utilizam madeira, não madeira para a pasta de papel, mas madeira com outros usos, digamos, mais nobres, mobiliário, construção civil, etc., é tentar diminuir a importação, que ainda é muito importante, dessas espécies, ou dessa madeira, melhor dizendo, cá para Portugal. Ainda tem um peso muito grande. Enfim, é quase uma vergonha nós, um país essencialmente florestal, estarmos a importar madeira em grande quantidade, quando temos cá madeira muito boa, de espécies muito interessantes, não só folhosas, mas também algumas outras coníferas, para além do pinheiro verado. Bom, como é que se pode incentivar os privados, já que isto não vai alterar, podemos incentivá-los a plantarem outras espécies para além do eucalipto e cada vez menos do pinheiro. Eu penso que há várias medidas, para além daquelas que têm sido anunciadas pelo governo, as legislações, a proibir que cada concelho tenha mais de não sei quantos % da área ocupada por eucaliptos. Continua a haver na mesma plantação de eucaliptos, isso não evita nada. Eu vejo pelo meu concelho, a Nadia, em que a grande maioria da floresta lá no concelho é eucalipto, são restitos de pinheiros, e em termos de folhosas há muito poucas. E basta dizer que o sobreiro ali é quase uma praga, nasce por todo o lado de sobreiros, e no entanto, com exceção dos solos calcários, claro que ele foge dos calcários, e no entanto, sobreirais há poucos, há muito poucos naquela região. Portanto, para além da legislação que existe, que não funciona, pelos vistos, eu penso que há outra maneira, também através da legislação, que era, por exemplo, não proibir que se continue a plantar eucaliptos, ou que se termine, que haja uma área máxima de eucaliptos por concelho, era por proprietário. Cada proprietário, eu acho que devia ter direito a ter, neste momento em que o eucalipto conta muito economicamente, cada um devia ter direito a ter uma percentagem da sua área florestal com eucaliptos. Pronto, estava ali uma garantia em termos de curto prazo de rendimento. O resto da percentagem das suas propriedades deveria ser plantada com outras espécies, principalmente folhosas. Portanto, assim já
evitava-se essa tal percentagem para o eucalipto. Se houveram grandes proprietários, como em alguns concelhos, em que, por exemplo, as papeleiras têm arrendados milhares de hectares para pôr eucaliptos, muitas vezes só esse proprietário, só um desses proprietários, ocupa toda a área que está permitida para eucaliptos para esse concelho. Portanto, todos os outros, mas ninguém pode ter eucaliptos. Portanto, seria por proprietário. Bom, e então aí, ou esses proprietários poderiam fazer ocupar essa tal percentagem, por exemplo, de folhosas, ou em floresta mista, ou, segundo aquilo que eu acho que seria mais, se calhar, mais viável, era um determinado número de parcelas com eucalipto, ou determinado número de parcelas com outras espécies. Isto tinha a vantagem, embora não uma vantagem ecológica, porque a floresta diversificada é muito mais correta em termos ecológicos, mas teria a vantagem de criar manchas tampão para a progressão dos incêndios. Eu falo muito dos incêndios porque é o grande problema que nós temos. E então, com o aquecimento agora global, com alterações climáticas que se verificam, cada vez vão ser piores. Ou, pelo menos as condições cada vez vão ser mais propícias à proliferação de incêndios. E, portanto, temos que começar a tentar preveni-los. Ora bem, um outro modo indireto para incentivar as pessoas a diversificar a sua floresta é haver vantagens económicas. E então, ao nível do governo, não sei, tentar incentivar as indústrias de imobiliário e de outras, de mobiliário, desculpa, e construção civil, etc., utilizarem fundamentalmente a madeira de origem nacional e de origem chamada madeira nobre, não é? Que os silvicultores costumam chamar. Então aí talvez se começasse a tentar então produzir outro tipo de floresta também. Ora bom, isto vinha a propósito do tal desequilíbrio paisagístico dos eucaliptais relativamente a outro tipo de cobertura que é esta, e toda a gente conhece isto, não é? Como sabem, os eucaliptais normalmente têm muito pouca vegetação no seu subbosque. Está aqui assim está a extrema, entre um eucaliptal plantado há menos de 10 anos, tem 9, 10 anos este eucaliptal, está quase pronto a ser cortado. E aqui outro terreno, que tem aqui uma mistura de espécies, tem aqui várias folhosas plantadas, este terreno é meu por acaso, várias folhosas plantadas, mas aqui no cimo é mais complicado e elas vão morrendo, e eu vou plantando e vão morrendo. Mas, de qualquer modo, repare-se o subbosque como é bastante diferente já deste aqui, que não tem quase subbosque nenhum. Portanto, se isto tem vantagens em termos de propagação de incêndios, segundo dizem, propalam os defensores os eucaliptais, que estando limpo o subbosque, os incêndios não se propagam. Viu-se em 2017 que eles propagam-se através da copa e vão por aí adiante. Mas pronto, o que é facto é que em termos paisagísticos, em termos de riqueza de solos, em termos de erosão, etc., isto não é absolutamente nada vantajoso, até porque tudo isto foi surribado e, portanto, o solo foi bastante alterado e sujeito depois, com chuvas intensas, a ir por aí abaixo, perder-se esse mesmo solo. Bom, mas não tem, mesmo em termos económicos e em termos ecológicos, nós verificamos que, por exemplo, está aqui uma imagem, eu não sei o que é isto. Bom, está-me aqui a perturbar.
por exemplo, em termos de metro cúbico por hectare, portanto, visto isto especificamente, em termos específicos quer dizer, em termos de distribuição por unidade de área, por exemplo, a produção, o volume produzido, metros cúbicos por hectare, verifica-se que é o Pinheiro Bravo que apresenta maior volume aqui na região centro, 230 metros cúbicos por hectare. O eucalipto logo a seguir. São espécies também que dominam aqui, não admira que isso possa acontecer. Pinheiros bravos um pouco mais velhos e tal, e portanto maior volume. Depois outros bastante menor, aparece aqui o castanheiro, já muito próximo, também por hectare apresenta volume bem razoável em termos de produção. Mas biomassa, toneladas por hectare. Reparem, aparece aqui o castanheiro com bastante maior quantidade por hectare do que as outras espécies. O pinheiro manso logo a seguir, muito mais do que o pinheiro ou o eucalipto. Depois, em termos de carbono armazenado, as gigagramas, portanto, toneladas de dióxido de carbono equivalente, aparece, claro, o pinheiro bravo e o eucalipto, porque são as espécies que aparecem com maior área cá na região centro. Tá. Mas deve olhar-se essencialmente para estes valores. Também é vantajoso em termos de produção por hectare destas outras espécies, folhosas, neste caso, o castanheiro, e o pinheiro manso, que tem bastantes vantagens, segundo parece. Se verificarmos agora aqui o valor em euros por hectare das espécies florestais aqui na região centro litoral, verifica-se que o sobreiro é o que apresenta maior valor económico por hectare, curiosamente, seguido do eucalipto e depois pinheiro manso, pinheiro bravo. Já para o centro interior, para a região interior, é o sobreiro, continua a ser o sobreiro o que é mais valorizado, apresenta maior valor, o pinheiro manso a seguir, o carvalho, depois outras folhosas. Portanto, aqui já não aparece o eucalipto, como é evidente, porque lá não tem grande capacidade de se desenvolver, tirando algumas espécies que lá vai havendo. Portanto, verificamos aqui que são precisamente, é o sobreiro que é a espécie mais indicada pelos vistos e mais valiosa aqui na região centro. Aliás, o prof indica ou recomenda como espécies que devem ser utilizadas aqui assim na região centro-litoral, modrinheiro, sobreiro, pinheiro bravo e só depois o eucalipto. A norte, enfim, aos carvalhos, carvalho roble, português, etc. No caso do interior, o carvalho português, modrinheiro e depois outras espécies estão aqui, em que há algumas diferenças entre o norte, o centro e o sul da região centro-interior. Aparecem aí também já nogueira, cerejeira, etc. Toda a gente sabe a vantagem dessas espécies lá no interior. Bom, e depois aqui é que aparecem as invasoras e é que aparecem as acácias. E foi isso que me levou a fazer este tipo de trabalho. Nós olhamos para as acácias nos dados dos IFN, desde 95 até 2015, e as acácias, reparem aqui, anda aqui próximo do zero, com valores muito pequenos. Muito pequenos. O problema é que nós começamos a verificar que, apesar de ser muito pequena essa área de acácias, que apesar de tudo é maior do que outras, bem maior do que outras espécies de invasoras que temos por aqui, não é? Como o ailanthus, a robínia, etc. Enfim, o eucalipto também é considerado uma invasora, principalmente pela Elizabeth e outros autores. Eu acho que sim, tem razão, principalmente em pós-incêndio, também invasora, e no fogo de 2017 verificou-se isso, por exemplo, ali nas dunas, no Pinhal Leiria, e em muitas outras áreas, verifica-se como ela se expande rapidamente para fora da sua área, e se densifica, mas enfim, as outras mais tradicionais são estas. Mas a acácia
é aquele conjunto de espécies, como sabem, Acácia de albata, Acácia melanoxylon e a Acácia longifolia, são as três principais que têm maior capacidade invasiva e aparecem aqui em maior área na região. Ainda por cima, nesta região, 80% das acácias do país estão aqui na região centro. É aqui, principalmente, que ela vai atacar, vai dominar e vai ser importante. Mas, regressando aos valores do IFN, verificamos, basta só olhar para os números. 1995, não tenho aqui os valores concretos, mas tinha uma determinada área, 2000 e tal hectares, não sei o quê. Passado 10 anos, 2005, havia o dobro da área ocupada por acácias. Passado 10 anos, 2015, havia o dobro de 2005. Ou seja, está-se a verificar aqui uma duplicação da área de acácias em cada 10 anos, que é maior do que a duplicação em termos nacionais. Em termos nacionais é em cada 15 anos. Ou seja, na região centro e norte, em conjunto, em cada 15 anos duplica a área. Mas na região centro é em 10 anos. Portanto, muito mais rápido a duplicação. E eu, apesar de tudo, penso que ainda aqui isto são valores que aparecem por defeito, porque há muitas pequenas manchas e pontos de acácias não aparecem referenciadas, porque não têm leitura através de satélite, não é possível marcá-las. E são sempre pontos de expansão, pequenas manchas de expansão que, passados uns anos, vão ocupar muito mais a área. Ora bem, e foi aqui que eu depois joguei com estes valores. E joguei também com o valor do eucalipto. O eucalipto está a subir, está a aumentar também aritmeticamente. Aqui, depois fiz uma projeção para o futuro, até durante este século, o que é que iria acontecer. Claro que poderão dizer, mas o eucalipto vai continuar sempre assim a aumentar? Não sei, confesso que não sei. O eucalipto está muito dependente das condições económicas, da procura, etc. Nós sabemos que há produção muito mais vantajosa em vários países tropicais, onde ao fim de 5 anos os eucaliptos estão aptos a ser cortados, a ser mandados para a produção de papel. Portanto, em metade ou menos metade do tempo que se verifica aqui. Portanto, daqui a algum tempo, se calhar, é vantajoso ir buscar os eucaliptos a esses países e não produzi-los aqui no sul da Europa, e somente aqui na Península Ibérica. Ora bom, portanto está sempre dependente daqui a evolução, enfim, isto é um pouco especulativo. E pode ser perguntado, até as acácias, é a mesma coisa, o que é que não... Vocês sabem melhor do que eu que com as acácias o problema é o outro. As acácias são altamente competitivas. Se não houver um meio de conseguir travar a sua expansão, e a honra seja feita aqui à Elizabeth e a outros colegas que estão a tentar fazer isso com a longifólia, mas que eu saiba ainda não há nada, e espero que ela ou outros de vós consigam descobrir um meio para combater a acácia de albata, a melanoxylon, etc., e outras espécies, porque são altamente competitivos e exclusivistas, como sabem muito bem. Quando se instalam, quando ocupam o espaço, não deixam para lá ir mais nada nem mais ninguém. E vão continuar sempre a aumentar. E eu que o diga que tenho terrenos que estão atacados de lado por acácias e não consigo combatê-las. E todos os anos estou a tentar controlá-las, não consigo. E, portanto, não me admira nada que, se não houver nenhum meio de combater as acácias, a manter-se este ritmo, e eu acredito que se vai manter, nós tenhamos esta evolução exponencial, que vai aqui perto de 2080, 2070, depende da variação do eucalipto, não é? Ocupar praticamente metade
da região centro, juntamente depois com o eucalipto que ocupa o resto. Praticamente, não é? Então, um exagero, mas especialmente aqui na região, na metade litoral, ficará uma paisagem constituída por acácias e por eucaliptos. Ora, isto não é assim muito favorável em termos paisagísticos, em termos de evolução da floresta aqui na região centro. Pronto, isto agora não interessa, vou só agora tecer alguns comentários. E então, como é que será a evolução da floresta cá em Portugal? Até algum tempo, e vocês viram de certeza aqueles trabalhos publicados no livro do Filipe Duarte Santos sobre as alterações climáticas cá em Portugal e os cenários que, entretanto, têm sido estabelecidos. Há lá um trabalho em que se pretende explicar como será a evolução da floresta e não só, cá em Portugal, e onde se pensa que, atendendo a que vai verificar-se o aquecimento aqui do nosso país, da Península Ibérica, etc., onde as condições vão ser mais gravosas do que em várias outras áreas da Europa, que eventualmente o Alentejo vai transferir-se para a região centro. E nós, enfim, apesar de tudo, mal ou menos, vamos ter aqui, se calhar, o Montado, as Sobreirais, as Azinhais, etc., misturados com os pinheiros mansos e outras coisas quejandas, não é? Como se vê lá pelo Alentejo. Eventualmente um pouco diferente, porque a distribuição da propriedade é diferente. Mas seria isso. Ora bom, mas pelo que se vê, se calhar as acácias não vão deixar que seja isso. Nós temos aqui uma outra variável que não tem sido tomada até este momento, acho eu, que é o papel que as acácias poderão ter no futuro. E, enfim, já não estou a considerar muito o eucalipto, porque aí depende muito dos proprietários. Se o eucalipto continuar a ser vantajoso em termos económicos, nós vamos ter eucaliptais, acaciais e pouco mais. Desculpem a rima, que não foi de propósito. E pouco mais do que isso. Portanto, a transferência que se supunha do Alentejo para norte, ficando o Alentejo com um clima semiárido, enfim, depois com a vegetação adaptada, né, a esse clima semiárido, veja-se o sul-sudeste de Espanha, que está já a acontecer, né, qualquer semiárido, mas se calhar não vamos ter o Alentejo aqui na região centro. E, portanto, era um pouco isto, aquilo que eu me propunha dizer, e estou agora aberto a perguntas, dúvidas, a críticas, etc. Muito aberto a isso, claro. Eu sou geógrafo, não sou biólogo, e, portanto, estou sujeito, ao falar em vegetação, em dizer vários erros, não é? É normal. Terão que me desculpar. Caríssimo António, obrigada por este fim de semana negro que nos proporciona a pensar nestes assuntos, porque realmente, se os pensamentos relativamente ao futuro podiam ser um bocadinho negros, assim ficaram um bocadinho mais sombrios. Mas não há nada como ser realista para tomar medidas, não é verdade? E eu realmente tenho imensas perguntas, mas a primeira que se me oferece é: quem é o interlocutor mais promissor a nível governamental para estes assuntos? Quem é que com algum resultado se pode dialogar para tomar algumas medidas, incluindo aquelas que referiu relativamente
promover a diversidade nas propriedades, uma vez que é um país de propriedade privada, e que me pareceram muito sensatas e moderadas e com possibilidade realmente de terem impacto. Quem é esse interlocutor mais promissor? Ora bem, tem que ser alguém, claro, ligado ao Ministério da Agricultura, das Florestas, principalmente, porque existe um secretário de Estado das Florestas. Bom, mas eu penso que tem que ser alguém que não tenha estado ou não pense em vir a estar ligado, como tem acontecido quase em todos os governos até aqui, e seja PS, seja PSD, ligado às celuloses. Se nós formos ver o historial dos ministros da Agricultura, de Florestas, Estado de Estado, etc., florestas, verifica-se que a maior parte deles estiveram ou vêm a estar depois a seguir ligados às celuloses. E, portanto, uma pessoa não pode esperar muito de alguém que veja a floresta só como produtora de papel. Tem que ser alguém que tem que estar, para já, que conheça muito bem o território, coisa que parece que nem sempre isso acontece. Muitas das leis são lançadas cá para fora e nós lemos aquelas leis e ficamos com a ideia de que isto é alguém que está em Lisboa e que não conhece o que é aquilo que eles dizem a província, não é? O que é o território, a área rural, o que é que se passa neste momento em termos de população, distribuição demográfica, não é? Porque as medidas têm que ser tomadas, mesmo aquelas que eu disse, não é? Para já pressupõe que tem que haver um cadastro. As propriedades têm que estar cadastradas, que é para nós sabermos, naquele concelho tal, fulano tem esta área de floresta, que percentagem é que há de ter de eucaliptos, se é que continua a apostar nisso, e que outra percentagem é que há de ter, quantos hectares é que hão de ser de e quantos hectares é que hão de ser de. Tem que haver o cadastro feito. Como sabem, cadastros cá em Portugal há pontualmente, há um ou outro concelho que tem, muito pontualmente. Não se sabe que propriedades é que tem, quem é que tem e onde é que estão. Eu pretendo saber e tenho dificuldades nisso. Agora, ainda por cima, não deixam aceder aos dados dos vizinhos, por causa da proteção de dados e não sei o quê. E, portanto, eu tenho que saber, quero saber quais são os limites de uma minha propriedade e não sei porque não me deixam ver qual é a área do vizinho. Portanto, está bem. Ora bem, é preciso que haja esse cadastro. E depois, mesmo havendo esse cadastro, tem que saber onde é que está a população para poder dedicar-se a fazer este tipo de floresta. E eu aí é que tenho muito receio. Nós vamos para o interior, e não é só para o interior, para o litoral. Eu vejo quase tudo abandonado. E é a melhor maneira de se criar condições para a proliferação, por exemplo, dos incêndios, é deixar as matas ao abandono. As acácias adoram isso. Inserem-se imediatamente ali por meio daquilo. Não é preciso haver incêndios. Basta haver uma acácia num sítio qualquer que ela vai logo por ali adiante. Não é? E depois, quando aumentando a biomassa, assim, desse modo, claro, quando há um incêndio, aquilo atinge intensidades enormes e são incontroláveis. Não é? E depois, penso que os governantes que estão em Lisboa, que não conhecem o que se passa na área rural, podem tomar medidas que podem ser muito, muito, muito boas, aparentemente. Quem é que as implementa no território? Tem que haver população, portanto tem que haver incentivo a que haja um aumento da população dedicada à floresta. Já não estou a falar dedicada à agricultura, também tem que haver, claro. A agricultura é um modo de se poder defender as povoações, havendo uma área envolvente às povoações agrícolas, estão
as populações automaticamente defendidas, ou havendo uma floresta de folhosas, de mais difícil combustão, também as pode defender, como houve vários casos em 2017. Mas tem que haver, tanto pessoas que se possam dedicar a isso. Não havendo, é o abandono. É o matagal, poderão dizer vocês. António, desculpe interromper, mas há coisas que a mim me fazem imensa confusão. E uma das coisas é porque é que muitas pessoas plantam eucalipto. São vantajosos em termos económicos. Mas é que eu não vejo essa vantagem. Sabe porquê? Sim. Porque eu vou todos os fins de semana de Coimbra para Nelas. Uhum. Atravesso eucaliptal atrás de eucaliptal. Claro. E nenhum dos eucaliptais está tratado, arranjado e explorado. Inclusivamente, os eucaliptais, depois de arderem, a seguir a estes últimos incêndios, e os outros incêndios que houve, rebentam as plantas com vários troncos e nunca ninguém foi lá tratar da sua propriedade em extensões enormes a cortar para, enfim, explorar a seguir. Quer dizer, foram plantar aqueles eucaliptais para nada, porque não se vê nem a cortar, nem a explorar, nem a limpar, nem a tratar, não se vê nada. Alguém foi ali, aqui há não sei quantos anos atrás, puseram lá aquelas árvores e foram-se embora e pronto. Ora bem. E o país agora que se trame com isto. Claro. Porque se eu visse que aquilo estava tratado e estava explorado, e que, enfim, eram fontes de riqueza para alguém, eu compreendia uma parte da questão. Assim, não compreendo nenhuma nem outra, não compreendo nenhuma. Qual é, Fátima, qual é a perspectiva, qual tem sido a perspectiva de uma boa parte dos proprietários florestais aqui na região centro, que eu conheço melhor? É plantar eucaliptos, porque daqui a 10 ou 12 anos no máximo podem ser vendidos. E qual é a preocupação? Pagar a máquina que vai sorribar o terreno, pagar a quem planta ou as plantas que compram e que plantam e pronto. Está feita a despesa. Acabou. É uma despesa. Não pensam em ter despesa mais nenhuma. A seguir é só rendimento. Isto é a perspectiva do proprietário. Que ao fim de 10 anos, enfim, se o terreno for melhorzinho, ao fim de 12, se for um pouco pior, vai vender. Que eles vão arrebentar. Já arrebentam de toiça, né? do tronco, arrebentam. Portanto, vai ser uma produção depois em talhadia. Já aí devia haver uma preocupação em tentar escolher só 2 ou 3 dos rebentos para não ficar ali uma proliferação. Exatamente, ninguém trata daquilo, ninguém trata daquilo. Muitos já nem isso fazem. Já nem isso fazem. Ir alguém e estão a limpar ou selecionar, fazer ali uma triagem. Já não fazem isso, porque isso pressupõe despesa. Espero que aquilo medre. Ao fim de 10 ou 12 anos, os melhores e tal, vão e cortam e voltam a vender. E quando muito dá 3 cortes ao fim da... Mas é que essa segunda vez, ali naquela zona, essa segunda vez já nem é feita. Pois, sei lá, não sei, a segunda vez eles costumam vender. A terceira não sei. Se entretanto não passou um incêndio, né? Mas se tiver a sorte de não passar nenhum incêndio, pronto, tem essa prerrogativa. E ao fim do terceiro ano, que é até ao qual, a terceira revolução, portanto, terceiro corte, praticamente aí acabou. Digamos, a rentabilidade daquele investimento que fizeram há 30 anos ou há 30 e tal anos. Acabou. Depois é abandonado. A não ser que queira novamente investir, para isso tem que ter dinheiro.
não é? Investir novamente, sorribar aquilo, arrancar os cepos e tal, e esse é que é o grande problema, isto depois fica muito mais caro. Uma coisa é de início sorribar, outras coisas é tirar os cepos e voltar a sorribar, isso depois já é, que normalmente isso não é tido em conta nos aspectos, na exploração económica de uma determinada área florestal de eucaliptos. Não é? Porque se isso fosse tido em conta, já se calhar não era tão rentável como tem sido até aqui. Vende-se enquanto aquilo não dá despesa nenhuma, depois acabou, fica abandonado. Completamente. Porque se nós vamos ver aqueles eucaliptais que são explorados pelas celulosas, tem sempre lá gente que limpam aquilo e não sei o quê. Isso não acontece. Está limpo, que é por causa dos incêndios a superfície não se propagarem, e pronto, é explorado como deve ser, silviculamente, digamos assim. É discutível, o facto de ser só uma espécie, não sei o quê, monocultural e tal, mas tem um objetivo. Objetivo económico, industrial, e é bem conduzido. É bem conduzido. Os privados, é enquanto dá, depois é abandonado. E é o que nós temos. E esse é que é o problema. E nós podemos dizer vocês, como biólogos, ótimo, podemos ter a recuperação ali natural da vegetação. Não recupera. Aqui a Marzena, ou sei lá há quantos anos, temos ali, normalmente a vegetação potencial. Temos. Não temos nada. Não temos nada. O eucalipto não deixa. Como sabem, têm uma capacidade competitiva enorme também. Talelopáticos, atiram ali bombas químicas para cima das desgraçadas outras espécies. Eu que o diga, tenho lá meia dúzia de eucaliptos no meio daquele pinhal que eu mostrei há bocadito. Pinhal é um modo de dizer. Que eu mostrei há pouco, estou a tentar pôr lá carvalhos americanos, plátanos e mais não sei o quê. Todos ficam debaixo de alguns meia dúzia de eucaliptos que lá tenho, estão a fugir, são atacados ali de cima, claro, e não se desenvolvem. Agora quero tirá-los e vai ser um problema, vai partir as outras árvores, enfim, é complicado. Quando se diz que temos floresta de eucalipto para exploração e não sei o quê, não temos nada. Temos hectares e hectares de uma coisa que, pelos vistos, se tornou infestante e ninguém faz nada àquilo, não é utilizado para nada. Quando pudesse é vendido. Cada cipo daquilo tem lá 12 troncos e pronto, e cresce. E cresce, até vir o próximo incêndio que leva aquilo tudo e depois torna outra vez a dar outros 12 e pronto, quer dizer, é uma coisa absolutamente anacrónica. Porque se ao menos as celuloses fossem lá buscar aquilo para fazer papel, ainda servia para alguma coisa, assim não serve para nada. Pois. Depois de ser corte, acabou. Leva de nada. Pois, realmente, isto é assim uma situação. Claro, quer falar. Joaquim. Claro, também. Olá! Boa tarde a todos. Vocês, muito obrigada, António. Vocês têm também a vossa opinião, mais fundamentada que a minha. Obrigada por esta partilha e por discutir um assunto que é urgente e que, pelos vistos, está aquém do que devia. Eu concordo com vocês, ou seja, eu acho que um dos grandes problemas que está a contribuir para que o eucalipto tenha um comportamento mais agressivo e invasor é precisamente a falta de gestão e isto estar a coincidir com muitas das plantações que foram feitas nos anos 70 e 80 estarem a chegar ao fim da terceira plantação e as pessoas não têm capacidade económica para investir e para depois fazer nova plantação, portanto abandonam. E abandonando, temos sementões, temos árvores que conseguem produzir semente e dispersar, e se isso se juntar a um timing perfeito com incêndios na altura em que depois as plantas germinam e não morrem com o calor, como foi o caso de outubro de 2017, temos o que vimos, e em muitas áreas o eucalipto saiu claramente das plantações, germinou, não rebentou só nos troncos, como é mais frequente ver, mas germinou e afastou-se das áreas de plantação, e com isso temos a situação no centro de Portugal como temos hoje em dia.
E com altas densidades, quando eles germinam Com depois altas em densidades, que eu acho que as pessoas não têm, muitos dos proprietários, é como o António dizia, muitos dos proprietários tiveram dinheiro no início para fazer plantação, mas E depois acabou. querem tirar dinheiro sem fazer nada e É sem evidente. simplesmente fazer gestão. E é essa falta de gestão que está a contribuir para a situação que nós temos, porque às vezes nem sequer é má gestão, é ausência de gestão, é Ausência de gestão. deixar a plantação no início e esperar que ao fim de X anos se vai cortar e que se tem as plantas ideais para vender. O problema é que ao fim de 2, 3 rotações isso já não acontece e esses losses também já não querem eucaliptos que não valem tanto. Depois fica caro Nas áreas... Fica caro depois, não é? Depois estar a tirar aquilo, o problema está aí. Nas áreas de plantação geridas pelos celuloses, não se vê a expansão para fora da plantação e o eucalipto a espalhar-se como se vê nas áreas que têm gestão deficiente ou muitas vezes deficiência de gestão. É isso. Mas digam-me uma coisa, fazendo a gestão, enfim, uma gestão mínima, mesmo assim tudo, na altura do corte, ainda se faz, há lucro ou não? Ou não há lucro? Claro que há. Claro que há. Sim, e há muitos proprietários que no início ainda tiveram capacidade para fazer a seleção dos rebentos depois da primeira ou da segunda rotação. O problema é que ao fim da terceira já não dá para fazer isso, tem que se fazer replantação. Não é aproveitar os que lá estão, é tirar aqueles e fazer de novo. Que é um investimento muitíssimo maior. Precisamente. Mas eu acho que ali naquela zona se cortaram uma vez, mas eu acho que nem uma vez lá foram cortar. Eu acho que o que aconteceu foi que aquilo ardeu e pronto. Depois de arder, muita gente não cortou. Talvez. Talvez, mais que uma vez, houve um grande incêndio, porque a área que passa ali é essencialmente o concelho de Mortágua. Aqui em Mortágua é só eucalipto, não tem lá mais nada. É só eucalipto. Só eucalipto. Eu cruzei aquilo muitas vezes quando ia para Nelas, dei aulas em Nelas. Então conhece. No início. E passei ali, passava debaixo, sempre à sombra, debaixo de pinheiros, porque certamente era só de eucaliptos também. E depois houve um grande incêndio. Lá dizem que foi o padre de Espinho que pôs o incêndio e tal, ou mandou pôr. Ainda na década de 80, qualquer coisa assim. Não, aquilo depois ainda foi cortado, iam sendo cortados e tal, foi dando. Pelo menos 2 cortes foram feitos. Pelo menos 2. Acha? Não sei. Sim. Pronto, não vou fora disso, mas pronto. Foram. Eu tinha uma pergunta fora disto. Bem. Mas acabem a discussão então. Não. É assim. Portanto, aquilo deu, enquanto deu, de facto valeu a pena. Eu lembro-me sempre da história de um colega meu da Moita, da Nadia, que o pai era madeireiro e que aquela malta ali no concelho da parte serrana, aquilo nós chamamos serrano, que é a parte mais montanhosa do concelho, lá para o interior, entre a Mortágua e a Nadia, coitados, eles viviam muito pobremente, as pessoas lá. A partir do momento em que houve a transição da floresta para o eucalipto, eles, que dizia lá o pai dele, eles têm muito mais dinheiro do que nós, porque como tinham muitas propriedades, vendiam eucaliptal este ano, vendiam outro no outro ano, etc, iam tendo sempre dinheiro e sem esforço. Só tiveram uma vez, é tal problema. Enquanto a agricultura, que era o caso cá mais embaixo da bairrada, produção do vinho, é uma produção com muito trabalho durante todo o ano, e depois o lucro, enfim, às vezes, sabe Deus, não é? Ali não. Tinha uma despesa e depois era só vender e pronto, e oferir o dinheiro e acabou-se. E dizer, eles é que estão bem, nós agora aqui, coitados nós. Pronto. Portanto, a tal realidade era no início. Não é? Mas eu ia perguntar sobre as acácias. Aquela projeção que o António mostrou é um modelo ou é baseado em quê? Não, só matematicamente, cada 10 anos o dobro. É fácil meter no gráfico. É porque eu acho que os modelos que têm vários fatores envolvidos não mostram uma coisa tão grave.
tão assustador, acho eu. Ainda bem, fico muito contente com isso. Mas é Sim, que além do que, para várias espécies com as alterações climáticas, para várias das espécies invasoras com as alterações climáticas, umas serão favorecidas, outras serão prejudicadas. Portanto, também não é taxativo que as invasoras consigam aumentar em todas as áreas mediante o que acontecer em termos de alterações climáticas. Sim, eu sei. Eu acho que aquelas projeções não serão tão más no futuro. Haverá ali vários fatores a intervir que vão limitando aquela progressão só matemática. Sim. Mas, de facto, podem aumentar ainda muito, apesar de eu acreditar e querer acreditar. Sim. Que não seja um aumento assim tão assustador. Sim. Eu espero que sim, atenção. Tenho essa esperança que não seja assim tão grave. Agora, os modelos, eu tenho visto, apresentado, por exemplo, para o eucalipto, vai ser afetado com o aquecimento, a produtividade vai diminuir aqui na região centro, do eucalipto e do pinheiro bravo também, vai diminuir, e portanto pode até não tornar-se muito apetecível em termos económicos, pelo menos não ter a produtividade e o rendimento que tem agora. Agora, para as acácias, eu não vi certamente tu viste, não é? Porque estudas as acácias, portanto sabes muitíssimo mais do que eu. Certamente haverá modelos para elas. Agora, do que eu sei, elas resistem bem a securas e elas resistem bem, dependendo do extremo da secura e do frio, porque se virmos muita geada ou se virmos extrema seca, tanto a longifólia como a dialbata não aguentam esses extremos e ficam muito afetadas. Ótimo, mas, fico contente com isso. Assim, com termos mais médios, se calhar até conseguem ter alguma vantagem. Mas a verdade é que nós vemos áreas, mesmo nas dunas, em anos mais secos, que ela começa, não é que morra, mas começa a secar, não consegue produzir semente da mesma maneira, ou seja, e acaba por ser afetada. E a mesma dialbata, eu lembro de ver aqui ao longo do Mondego nos anos de mais geada e ela começar a queimar-se. Sim. E depois acaba por sobreviver e tal, e as que morrem não são todas, mas de facto tem algumas coisas que a vão travando. Portanto, eu creio que no futuro, ainda mais com projeções climáticas que podem ser bastante severas, ela vai ser travada de alguma maneira e não vai crescer daquela maneira assustadora. E vai ser substituída por quê, Elizabeth? De algumas formas. E vai ser substituída por quê? Pode ser substituída por espécies que se consigam adaptar a condições. Se calhar o sobreiro pode ganhar. Sobreiro talvez. Condições de mais secura mais facilmente. Espero que sim, eu estou a deixá-los crescer nos meus terrenos. Cresçam bem à vontade. Espero bem que sim. Não é para mim, claro, é para os meus filhos e para o meu neto. O eucalipto, eu não acredito que esteja só dependente do interesse dos proprietários, por causa da falta de capacidade dos proprietários para fazer gestão em condições. Claro. E com o aumento de parcelas que vão chegar à segunda e terceira rotação e não poderem ser utilizadas, vai haver mais abandono e vai haver mais progressão do eucalipto por si só, sem ser com a ajuda do homem. Portanto, ele também tem capacidade para, se calhar, apesar de ser restringido pelas condições climáticas que possam não ser favoráveis, estar a propagar-se e a sair das áreas de plantação por causa do abandono e da falta de gestão. Claro. E dos incêndios muito grandes, que se forem fora da altura de verão, eu acho que em 2017 vimos tanta progressão do eucalipto depois dos incêndios, por causa dos incêndios serem depois do verão, em que eles tiveram capacidade para germinar e que a maioria das plantas, ao contrário do que normalmente acontece, não morreram, sobreviveram e continuaram. E agora temos os matagais de eucalipto que andam por aí, porque ninguém fez nada. Aliás, e é muito visível que os incêndios do mesmo ano, em junho, na zona de Figueiró e mais para sul, não tiveram a germinação abundante que tiveram os que depois foram em outubro. Viu-se um comportamento muito diferente. Está bem. Olha, outra parte. Eu sou meia nazarena e então este ano, claro, lá fui dar a minha volta ao Pinhal de Leiria, está uma lástima. Ali sim, ali é que parece o Saara com as dunas, não é?
com aquilo tudo, enfim, abandonado. Em vários sítios já tiraram as árvores estorradas, mas há áreas ainda enormes ao fim deste tempo todo, onde é que estão as plantações que iam fazer em grande escala, completamente sem nada. E lá se estão a desenvolver várias rasteiras, muita camarinha e tal, enfim. E o célebre pinheiro do Pinhal de Leiria também está a ser substituído em vários sítios por eucalipto. Claro. Com o seu grande poder de retenção de dunas e com todos os problemas que traz, não é? Já estão a resinar pinheiros outra vez, porque pelos vistos já está a ser valorizada outra vez a resina do pinheiro a nível internacional, as terbentinas e essas coisas todas, isso já está a ser mais valorizado e já estão, portanto, a resinar outra vez pinheiros, Deus queira que sim, isso valoriza o pinheiro. Mas lá estão já uma série de eucaliptais a substituir os pinheiros. Quer dizer, as pessoas deviam vir dar uma voltinha aqui aos eucaliptais que estão abandonados para verem então qual é que é o fim das suas propriedades, não é? Ali sempre é mais fácil. Fátima, isso é estranho porque o António Costa andou lá a plantar sobreiros no Pinhal de Leiria. Sim. Pensei que os sobreiros já tinham crescido até ao teto, mas pelos vistos não, cresceram eucalipto. Olha, cresceram tanto. Ele se calhar enganou-se e em vez de plantar sobreiros plantou eucalipto. Pois não, ele não deve distinguir saber. muito bem uma coisa da outra. Não mas deve. Se calhar foi isso. Ele andou a plantar sobreiros no Pinhal de Leiria, também lhe gava a paciência. Parece que sim, claro, os sobreiros se dão bem. Está bem, pronto. Então está bem. Parece que sim, experimentaram lá numa área, plantaram umas folhosas, não sabia que eram sobreiros. Assim. Mas aquilo, coitados, morreram. Não admira, não é? Se fossem os medronheiros-itos, enfim, os sabocos... Os medronheiros talvez lá tivessem dado, não é? Está bem, porque agora realmente os sobreiros agora. é assim um bocado triste, mas pronto, está bem. Enfim. Não é? Posso só fazer uma pergunta? Claro. Se há alguma, António, se há alguma, este problema que se referiu aqui do abandono ao fim do terceiro corte, porque depois de facto eu sei que fica muito dispendioso fazer a sorripa e arrancar os cepos, mas alguma alternativa, alguma hipótese de que os secretários quiserem com investimento não motivado, alguma... Não soube bem. Não? Teresa, não se ouve muito bem. Pronto, paciência, não... agora já se ouve melhor. Agora está-se a ouvir melhor. Vá, faz a pergunta. Estava só a perguntar se há alguma hipótese, alguma solução, o que fazer nesses terrenos que estão abandonados ao fim do terceiro corte, e porque fica muito dispendioso remover os cepos para fazer novas plantações, seja de eucalipto ou outra coisa. O que é que se pode fazer, não é? Alguma hipótese, há estudos, alguma indicação para que os terrenos não fiquem ao abandono? E já vimos, não é? Por polícia. Pois. Eu confesso, eu pessoalmente não conheço, sei se algum de vocês sabe responder a isso. Tem que haver novo investimento. Isso aí, paciência, não é? Sei lá, vem tanto dinheiro para cá, para tantos projetos, tanta coisa. Por exemplo, aí a Europa podia, ou melhor, nós podíamos aproveitar algum desse dinheiro vindo da Europa para investir nisso, na reconversão da floresta. Uma floresta de produção. Esta é uma boa. Enfim, que praticamente terminou o seu ciclo, não é? Agora vamos reconverter aquilo, mas aí podia ser até um modo que o governo tinha
para obrigar, entre aspas, as pessoas a mudarem o tipo de floresta. Sim, nós auxiliamos no arranque, mas vocês vão ter que plantar estas e estas espécies, enfim, indicadas pelos técnicos. Pronto. Podia ser um modo indireto e quase forçado, não é? Que o governo tinha para começar a mudar a floresta cá em Portugal, que ela tem que mudar. Isto não é nada, não é? Acho que isto não é nada, estão na mão das papeleiras. Não pode ser. A Elizabeth está a dizer que há alguns apoios, podem não ser muitos, mas que há alguns apoios. Uhum. Não é, Berta? É assim, nestas coisas dos PDRs, dos mirangelos dos POCEUs, há várias coisas que surgem para reconversão e para substituição por outras espécies. Se calhar não são apoios suficientemente atrativos para as pessoas fazerem essas mudanças, mas tem havido vários programas para fazer a reconversão e substituição. Depois em que é preciso preencher não sei quantos papéis e tal. Agora, nós estamos a ver o que é os velhotes nas aldeias a preencher isso ou a terem conhecimento da existência. Pois, também é verdade. E aqui, lá caímos na realidade. As pessoas não conhecem o meio rural, não conhecem as pessoas que lá estão. Tem que passar também por aí. E agora o que vamos fazer? Reconverter a população? Vamos lá pôr jovens? Obrigá-los a ir. Jorge. Isto é um problema integrado. Tudo está integrado umas coisas com as outras. Jorge, o Jorge Canhoto queria é só fazer dizer... um comentário. Eu não partilho muito desta diabolização das empresas florestais, porque elas, obviamente, têm algumas culpas em termos ambientais, mas não nos podemos esquecer do que estas empresas já fizeram pelo país e fazem e continuam a fazer. E eu posso dizer isto porque não tenho nenhum negócio em particular com as empresas. Agora, como o António disse, de facto a nossa floresta é uma floresta, principalmente aqui a norte do Tejo, é uma floresta de microfúndio, se calhar, em que as pessoas têm meio hectare, têm um quarto de um hectare. Como é que as pessoas podem gerir uma floresta nestas condições? Ainda por cima, muitos deles nem sequer estão nos locais e muitos deles têm mais de 70 anos e às vezes têm 80 anos. E, portanto, não é possível pedir a essas pessoas que giram a floresta, não é possível dizer-lhes que vão arrancar os cepos ao fim de não sei quantos anos, ou que façam o corte à volta das habitações, porque essas pessoas não têm dinheiro. E, portanto, enquanto a floresta for deste tipo, não há nada a fazer. Ou as pessoas fazem aquilo que já tem sido tentado muitas vezes, que é juntar em espécies de cooperativas ou coisas desse tipo, mas as pessoas também não têm muita sensibilidade para isso. E para isso, como o António disse, é preciso haver um cadastro da floresta, que embora tenha havido alguns passos nesse sentido, está muito atrasado e não existe. Algumas empresas de certificação, como a Abastena, têm feito um trabalho que eu acho que é muito meritório, que é juntar os proprietários e fazer certificação das áreas florestais. A certificação, de acordo com a FSH, implica que as áreas florestais, mesmo que sejam de eucalipto ou de pinheiro, depois tenham outro tipo de floresta, tenham uma determinada percentagem. E isso é mais interessante para os proprietários, porque eles podem vender a madeira de eucalipto ou de outra coisa a preços mais elevados, porque as exportações das celuloses são muito para os países do norte da Europa e para o Canadá e para os Estados Unidos, onde as pessoas têm uma sensibilidade ambiental maior. Portanto, eu acho que passa um bocado por isso, por estas empresas de certificação florestal fazerem um trabalho muito junto dos produtores e mostrarem as vantagens daquilo que é agregar a floresta de maneira a que as pessoas possam ter mais rendimentos. Agora, enquanto a floresta for assim, eu tenho meio hectare e depois morro e só tenho um filho, mas pronto, se tivesse 4 filhos, cada um ficava com um quarto de meio hectare e depois as pessoas não estão nos locais. Quer dizer, não há solução para isto enquanto não se arranjar uma maneira de agregar os produtos. Ou então expropriação, mas depois quem é que vai gerir? É o Estado. O Estado é o pior gestor que existe. É o pior gestor. O Estado vai gerir a floresta, ela já é tão má. Se formos lá o Estado a gerir, acho que só vai ser pior.
Eu não queria alongar mais, foi só um desabafo. Não, obrigado, é precisamente isso. Não, mas é verdade. Realmente uma das soluções era transformar, conferir valor para as pessoas se interessarem, mas para isso é preciso ter dimensão e as pessoas é muito Deixa-me difícil. só, Fátima, só dizer, porque é que este problema não existe no Alentejo? Para já porque a floresta é diferente, não é? E depois porque no Alentejo os proprietários têm centenas e milhares de hectares e podem fazer a gestão das florestas de uma maneira totalmente diferente do que é feito aqui para cima. É velha, nem te governas, nem deixas que te governem, não é? Pois. Há uns anos houve um congresso em Montemoro Novo e nós visitámos uma propriedade, uma herdade. Um rapaz novo tinha herdado aquilo precisamente, uma herdade e herdada. E diz ele, produzia várias coisas, produzia trigo, tinha porco preto, tinha gado miúdo, portanto ovelhas, rebanhos de ovelhas, e mais não sei o quê, e tinha sobreiros, tinha lá um grande sobreiral. E dizia ele, esta propriedade vive à custa da cortiça. É aquilo que dá rendimento para a propriedade, para a herdade, é a cortiça. Claro, não era cortiça como eu tenho 20 ou 30 sobreiros, obviamente, tinha milhares de sobreiros. Só assim é que rende. Lá está o problema da escala. Falta-nos escala, de facto, aqui na zona centro e norte, para podermos ter alguma maleabilidade, alguma independência, alguma garantia, enfim, de algum rendimento, que depois nos possamos dedicar àquilo depois que gostamos, uma floresta muito variada, muito bonita ali, mas temos de ter garantido o rendimento. Por isso é que a maior parte das pessoas com pequenas propriedades foram para o eucalipto. Ao fim de 10 anos já vendiam, já tinham dinheiro. Era de uma forma fácil. Pois. Bem, para variar a culpa é nossa, porque neste caso não nos juntamos e noutros casos também será exatamente isso, não nos juntarmos. Caríssimo, muito obrigada, foi um prazer, tivemos efetivamente uma tertúlia. Com grandes discussões, com grandes empenhamentos, estivemos aqui a resolver o problema da floresta nacional na zona centro e vamos para fim de semana mais consolados porque apresentámos soluções, à boa maneira portuguesa conversámos muito, não fizemos nada. Ia estar aqui a Ministra da Agricultura a ouvir isto. Quem sabe se a sociedade bruteriana não se vai acabar por empenhar de uma forma mais acesa e vai abordar o próximo Ministro da Agricultura, que vai ser uma pessoa absolutamente extraordinária, que nos vai ouvir, nós e os outros. E vamos Acho que está a ser gravado, não podia ser. Eu nem sei, eu até já me esqueci quem era a criatura. Aluna da licenciatura em Bioquímica. Foi nossa aluna. Pois, até já me esqueci do nome dela. Portanto, já estás a ver o espaço e chegam entrou muda e saiu calada. Entrou muda e saiu calada. É o da educação também. Também foi. Pronto, o da educação não entrou muda e saiu calado, mas se calhar tenha sido melhor. Temos lá boas peças. Temos. Mais nenhum. Olha, eu queria só antes de terminar, eu queria transmitir ao professor Campar saudações do Dr. Paiva, que mandou uma mensagem para a direção a dizer que não ia poder estar presente, mas para lhe transmitir as saudações. Foi pena, gostava de ouvir. Ouvi-lo, não é? Ele ouvi-lo, certeza que o homem se aquecia. Certeza. Aquecia. Está bem. Um abraço para ele também. Deus. Então, um bom fim de semana a todos e aguardamos pela próxima palestra, pela próxima tertúlia
e cá os esperamos todos novamente. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Com licença.